E aí, pessoal, faz um pouquinho mais de um mês que eu comecei esse pequeno canal aqui com o meu vídeo sobre direito penal do inimigo, e de lá pra cá, muita coisa bacana aconteceu comigo. Eu participei de debates na Spectrum, eu conheci muita gente legal, me juntei à juventude trabalhista, produzi mais vídeos falando sobre assuntos que eu sempre quis falar publicamente e tudo mais. Mas desde que eu comecei, eu percebi que grande parte das perguntas que começaram a me fazer são sobre mim, principalmente sobre a minha ideologia. Então, como eu tô tentando manter uma frequência nesse canal, eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre mim para quem tiver interesse em ouvir. Mas eu achei que seria muito sem graça só chegar e falar: essa é minha ideologia, eu acredito nisso e ponto final. O vídeo seria muito curto também. Então eu resolvi fazer um histórico do meu pensamento político ideológico, até porque tem umas coisas bem engraçadas nesse caminho que você provavelmente me conheceu pela internet não faz ideia. E pessoal, uma coisa importante falar agora. Que nem eu falei, esse não é um vídeo roteirizado, mas apesar disso, eu vou acabar passando por assuntos que são muito complexos. Então, obviamente, eu vou fazer nesse vídeo algo simplificado. Não esperem nesse vídeo explicações super complexas do porquê eu acho certa coisa certa e outra coisa errada. É mais um bate-papo informal até para vocês me conhecerem melhor. Então é isso. Vamos começar. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e todas essas coisas que me ajudam bastante. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar quando eu vou tratar sobre a evolução do meu pensamento político e ideológico é que eu fui um jovem que cresceu com a internet. Eu acompanho o YouTube desde 2009, mais ou menos, o que significa que eu vi surgindo nessa plataforma os primeiros vloggers, como Cauê Moura, Felipe Neto e PC Siqueira. Ou seja, eu comecei a acompanhar o YouTube mais ativamente com 8, 9 anos, e isso influenciou muito a minha formação político-ideológica. Inclusive, só de curiosidade, nessa época eu comecei um canal claramente inspirado no Felipe Neto. E esses vídeos são realmente, assim, pérolas inacreditáveis. Talvez eu grave um react sobre eles daqui a um tempo, e quando eles não me matarem de vergonha alheia. Mas enfim, a internet influenciou grande parte das minhas posições, inclusive as minhas posições político-ideológicas. Eu comecei a me interessar por política lá para 2014, na eleição da Dilma contra o Aécio. E eu fui claramente cooptado pelos memes de Aécio o Mito e de Oclinhos que dominavam a internet naquela época. Lamentavelmente, você não está preparada para disputar a presidência da República. E assim, pessoal, para uma criança que cresceu nos anos 2000 e que esteve a sua vida inteira inserido dentro do governo do PT, para mim todo o problema que existia no país era culpa desse governo e, consequentemente, culpa da esquerda. Inclusive, para vocês saberem, lá em 2014, quando o Aécio perdeu as eleições para Dilma, eu chorei. Eu chorei com a Aécio perder as eleições, porque na minha cabeça o Brasil seria um país desenvolvido se o Aécio tivesse ganhado. Toda a nossa pobreza era culpa do PT. E meu Deus, como as pessoas são burras de não perceberem isso. Enfim, eu era só uma criança. Mas o tempo foi passando, eu fui continuando com esse meu interesse em política, querendo me aprofundar mais sobre o assunto, e lá mais ou menos para 2016, os canais de direita começaram a bombar muito na internet. Na minha memória, praticamente não existiam canais de esquerda naquela época. E olha, eu acho que o impacto disso foi muito grande. Eu não sei se tem uma pesquisa sobre isso, mas eu lembro claramente que todos os jovens politizados da minha idade naquela época, principalmente público masculino, tendiam para a direita, principalmente por influência desses canais. E foi mais ou menos nesse período que eu comecei a me considerar anarcocapitalista. Eye of the tiger is the cream of the fight, rising up to the challenge of a rival. Eu acho que no fundo, o meu bom senso me impedia de ser 100% ANCAP. Mas ainda assim eu me considerava um libertário, um minarquista ou qualquer coisa do tipo. E eu acho engraçado que nessa época eu postava bastante coisa no Facebook e hoje serve como um registro da minha opinião. E tem uns posts muito... Por exemplo, esse aqui. Olha, que lógica incrível. Ou outros como esse aqui. E pessoal, além dessa dominância que tinha da direita no YouTube, eu acho que teve alguns motivos que me levaram ao ancapismo, libertarianismo ou qualquer coisa do tipo. O primeiro deles, e que eu não admitia na época, é que isso era algo transgressivo pra mim. Você ser anarquista,
radical e uou, falar frases de efeito como o imposto é roubo e o Estado é uma quadrilha e chocar os seus professores esquerdistas com as suas opiniões. E o segundo desses motivos é que o discurso ANCAP, e aí eu incluo o discurso liberal nisso também, oferecia respostas muito simples e eu diria que até simplórias para os problemas. E isso porque em grande parte os raciocínios e os argumentos deles são coisas mais gerais sobre natureza humana, funcionamento de mercado ou coisa do tipo. Então, a partir do momento que eu decoro que o mercado funciona como uma seleção natural, que sempre privilegia, de acordo com a concorrência, o melhor dos produtos, e que os seres humanos, movidos pelo lucro, acabam querendo oferecer melhores produtos por um menor preço, que a ação estatal nesse contexto vai atrapalhar nisso, e a partir do momento que você decora esses raciocínios abstratos e gerais, você consegue analisar toda e qualquer situação da história. Então, para eu dizer qual que é a solução do Brasil, eu não preciso estudar ele tão profundamente. É só simplesmente tirar a intervenção do Estado. E decorar que se tem algum problema de mercado, como uma tendência a monopólios, desigualdade social ou qualquer coisa do tipo, na verdade, esses são problemas do Estado. E se você não entende por quê, tem um vídeo do Ideias Radicais que vai mostrar isso pra você. Então, para um jovem que ainda não sabia nada, isso eram ferramentas muito poderosas que faziam eu sentir que eu podia debater economia com qualquer pessoa. E eu lembro que eu de fato achava isso. Tinha um monitor de geografia na minha escola que ele já estava fazendo mestrado em economia e eu lembro de tentar debater crise de 29 com ele e eu me sentia plenamente preparado porque eu tinha visto um vídeo do Ideias Radicais sobre o assunto. Coitado, eu acho que meus professores sofreram bastante nessa época. Suelen, me perdoa, tá? Eu lembro de uma discussão que a gente teve sobre CLT, que eu falei que o melhor era abolir e tudo mais. Eu não sabia do que eu tava falando. Desculpa ter ferrado a dinâmica da sua aula com isso. Mas há um parênteses que eu até acho interessante de falar. Por mais que eu fosse economicamente muito de direita, eu sempre fui uma pessoa progressista. Então no meu Facebook, além desses posts de imposto é roubo, você vê volta e meia uns posts anti-homofobia, a favor da legalização das drogas ou qualquer coisa do tipo. Inclusive esse post aqui que tá aparecendo na tela passa muito a vibe daquele vídeo do Lonely Island, tá ligado? Acho que é Equal Rights o nome da música. Isso é uma coisa que acho que foi menos influência da internet e mais algo meu, da minha personalidade. Minha família é espírita, mas eles nunca foram muito religiosos e muito conservadores, e eu lembro que crescendo esse tipo de assunto só não fazia muito sentido pra mim. Desde criança eu era favorável ao casamento LGBT, e isso simplesmente porque eu não via por que não ser. E mais do que isso, rapaziada, por mais que eu fosse esquisitíssimo, como dá pra ver, eu tinha amigos, eu tinha uma vida social, e desculpa, eu acho que ser jovem conservador é coisa de cabaço. Na verdade, ou você é cabaço, ou você é burro que nem uma porta, daqueles que não conseguem concatenar 2 mais 2, e aí falaram pra eles sobre o papel de homem, papel de mulher, e que homem com homem, mulher com mulher, e Deus criou Adão e Eva, Adão e Ivo, e ele nunca refletiu muito criticamente sobre isso. Então pelo menos disso eu não tenho tanta vergonha. Mas enfim, pessoal, o tempo foi passando e assistir os vídeos no YouTube começou a ser algo meio insuficiente para mim. Eu comecei a querer me aprofundar mais nas discussões. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu via que aquelas fórmulas genéricas liberais que eu tinha aprendido para refutar esquerdistas não faziam tanto sentido assim. Eu cheguei na conclusão que o Brasil precisava de desenvolvimento industrial, que não era uma coincidência que todos os países desenvolvidos do mundo têm ao menos em um setor-chave uma indústria brigando na fronteira tecnológica. E esses são os trabalhos que pagam a maior remuneração, que produzem mais valor para ser apropriado por outros setores da economia. E que o livre mercado não conseguiria resolver essa questão. Porque além de todos os países do mundo terem precisado do Estado atuando nesse processo de industrialização, para a gente competir em setores industriais, a gente precisaria de uma quantidade de capital que os investidores brasileiros não estariam dispostos a fornecer. Porque além de ser algo extremamente volumoso, seria algo extremamente
extremamente incerto. E eu via como na própria história do Brasil a nossa industrialização passou por políticas públicas planejadas estatais. Então entre 2017 e 2018 eu fui ficando progressivamente mais à esquerda e comecei a simpatizar muito, mesmo sem saber desse nome, com o trabalhismo, por meio de discursos e propostas que eu via do Ciro Gomes. E isso culminou que eu fosse de 2017 para um anarcocapitalista, para em 2018 apoiar o Ciro Gomes para a presidência. E mais do que isso, no segundo turno, cravar 13 contra o Bolsonaro. E by the way, do Bolsonaro eu nunca gostei. Não só pelo conservadorismo dele, mas eu já via nele um sujeito que parecia completamente burro, que seria catastrófico ter na presidência. Mas enfim, passado a eleição, com a vitória do Bolsonaro, viver o governo Bolsonaro foi me deixando cada vez mais à esquerda. E cada vez mais eu estudava sobre esses assuntos e me convencia que o Brasil tinha que passar por um projeto nacional de desenvolvimento. Mas, paralelamente, eu comecei a me interessar por um outro carinha também. Um carinha barbudo, que na minha época de ANCAP eu achava que era o anticristo reencarnado na Terra. Karl Marx. I read some Marx and I liked it, the friend of the proletariat. I read some Marx just to try it. I hope Adam Smith don't mind it. E pessoal, que nem eu falei, esse vídeo é um grande bate-papo. Eu não vou fazer aqui uma síntese de toda a teoria marxista e falar o que eu concordo, o que eu discordo, ou qualquer coisa do tipo. Mas resumindo, eu fui muito influenciado pela forma que Marx vê a realidade e concordei com grande parte das críticas marxistas a ela. Então que o capitalismo é marcado por certas contradições que são insuperáveis e que tendem periodicamente para crises, que ele só pode existir, pelo menos na nossa fase atual, se a gente tem um bloco de países dominantes que exportam capital, exportam indústrias para países dominados e assim sugam os recursos deles, que grande parte das liberdades individuais que eu sempre julguei que eram muito importantes estavam restritas para grande parte da população, enfim, várias outras coisas. Mas apesar disso, eu sempre fui muito cético sobre a possibilidade de uma revolução no Brasil. Eu só conseguia vislumbrar isso acontecendo dentro de um cenário de crise social muito grande. Mas ao mesmo tempo, eu não gostaria que uma crise social acontecesse. Não sou um aceleracionista. Em uma dessas, a gente pode rumar para um caminho muito pior. Então a alternativa que resta e que me parecia viável para agora é lutar por um conjunto de reformas dentro da política institucional. E eu tenho minhas dúvidas se com o reformismo a gente pode rumar para um outro tipo de sociedade, para uma sociedade estruturalmente diferente. É um assunto que eu precisaria estudar e refletir um pouquinho mais. Mas eu definitivamente considero que alguma reforma é melhor do que nenhuma reforma e que a gente não pode deixar o tabuleiro político ser ocupado só por gente liberal e reacionária. E é aí que a gente entra no cenário político brasileiro atual, em que, atualmente, a gente tem polarização entre duas forças principais. De um lado, o bolsonarismo é basicamente a antítese de tudo que eu penso. Do ponto de vista das pautas ditas de costumes, para mim eles são marcados por um pânico moral e uma posição reacionária sobre direitos sociais de populações marginalizadas. Na parte econômica, as coisas que eles defendem vão no sentido de manter e até piorar nossa situação com o país dominado. Com política de corte de gastos, aberturas indiscriminadas para o mercado estrangeiro, combate a direitos trabalhistas, uma ausência completa de um projeto que tente aumentar a complexidade produtiva do país. Enfim, não preciso nem dizer que eu quero ver essa alternativa política morta e enterrada. Por outro lado, quando eu olho para a nossa principal oposição, eu vejo um governo que me parece muito pouco preocupado em encampar uma mudança estrutural que eu julgo ser necessária, que por mais que apresente certas medidas positivas, e eu não nego isso, mantém o mesmo modelo econômico que a gente tem desde os anos 90, com o tripé macroeconômico, limitações legais ao investimento público e um esforço insuficiente em de fato industrializar o país e romper com a nossa condição de país dominado. E eu simplesmente não me convenço que a culpa disso é exclusivamente de uma conjuntura política desfavorável. Para mim, isso são questões muito fundamentais, que deveriam estar no topo das prioridades de um governo dito progressista. E mesmo depois de 20 anos
desse partido no governo, a gente não vê esforços muito ativos nesse sentido. E eu não falo que são necessárias essas mudanças estruturais porque eu sou radical, por uma questão estética, mas porque eu não vejo a possibilidade de um desenvolvimento social efetivo se a gente não tem valor sendo produzido nesse país. E a gente não tem valor sendo produzido no país se a gente não tem uma complexidade produtiva. E a gente não tem complexidade produtiva se a gente não romper com esse modelo que limita os gastos públicos, faz a gente ter que ter superávit, bota uma meta de inflação que deixa os nossos juros como os segundo maiores do mundo. E eu não sou ingênuo de achar que fazer isso é uma questão fácil, de uma simples vontade política. E eu não nego que a gente pode ser derrotado na tentativa de fazer isso. Mas não fazer isso é a certeza da derrota, é a certeza do fracasso. Por mais que a gente possa experienciar certas mudanças, certas melhoras, seja por determinadas políticas públicas localizadas, como, por exemplo, a valorização do salário mínimo que voltou desde que o Lula foi eleito, ou alguma preocupação relativamente maior em investimentos públicos em relação ao governo Bolsonaro, como, por exemplo, não dá para negar que o arcabouço fiscal é menos limitante do que era o teto de gastos do governo Temer, mas ainda assim é um cenário que a longo prazo é implosivo. Por mais que a gente esteja experienciando uma queda dos desempregos brasileiros, quando a gente vai olhar para a qualidade desses empregos, a gente vê que são principalmente salários pouco remunerados e um grau de informalidade que está cada vez mais aumentando. Enfim, para mim hoje eu vejo como prioridades no cenário político brasileiro o combate ao bolsonarismo, não deixar que eles retornem ao poder e ao neoliberalismo como um todo, mas ao mesmo tempo eu acho fundamental que a gente reconheça as insuficiências do governo petista e trabalhe para construir uma oposição diferente. E daí que vem minha aproximação com a galera da juventude trabalhista. Eu já acompanhava os influenciadores trabalhistas na internet, o Charlie, o Tamir e o Crepe, gostava muito do discurso deles, mas eu me aproximei mais da galera da JT conhecendo o Matheus Crepe nesses debates que eu frequento. Inclusive, se você não conhece ele, siga nas redes sociais, eu vou estar colocando as redes sociais dele na tela nesse momento. Siga lá, o cara é bom. Yes! Mas enfim, a gente se tornou bastante amigo, a gente começou a conversar bastante, e aí ele me falou mais da juventude trabalhista. Eu achei a organização deles sensacional, com divisão de núcleos, muita gente engajada, querendo construir uma coisa nova, e eu via que a gente compartilhava essa mesma visão de combate ao neoliberalismo e da tentativa de construção de uma alternativa à esquerda do cenário que a gente tem hoje. E eu não nego que tenham eventuais tensões entre as nossas visões. Eu acho que eu sou uma pessoa bem mais radical do que a média deles é. Mas ainda assim, se o nosso objetivo imediato é o mesmo, se a gente concorda em tantas coisas e eu acho a organização deles tão boa, eu não vejo por que morrer por essas discordâncias que a gente tem. E é isso. E aí eu ingressei no grupo deles e tá sendo bem legal. O pessoal lá é bem da hora. Inclusive, se você não conhece, convido vocês a conhecer. Podem me mandar mensagem, seja nos comentários do YouTube, seja no Instagram ou qualquer coisa do tipo, e eu redireciono vocês pro pessoal da Juventude Trabalhista. Então é isso, pessoal. Esse é um resuminho, muito resumido, das minhas posições, da forma que eu vejo o cenário político brasileiro atual, da forma que eu enxergo o mundo. Enfim, como eu falei, por ser um vídeo não roteirizado, eu sei que eu não me aprofundei tanto em certos assuntos que exigiriam maior profundidade, exigiriam argumentos mais elaborados, mas eu acho que, via de regra, deve ter ficado claro as coisas que eu acredito que é o principal objetivo desse vídeo. Obrigado por terem me ouvido novamente, comentem aqui embaixo se vocês têm sugestões de coisas que vocês gostariam de me ouvir falando, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!